Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Miorin e esse é o Ciência da Liberdade. Aqui nesse canal nós desvendamos um pouco as questões acerca da ciência do livre-arbítrio e nós defendemos com convicção. O determinismo, na verdade, é uma ilusão. O livre-arbítrio existe e você é livre. Estamos aqui nos posicionando contra essa onda de neurocientistas, físicos, biólogos, psicólogos, que de alguma forma tentam defender que o livre-arbítrio não existe, que ele é falso, que ele não exerce um papel tão relevante, ok? Bacana. Hoje nós vamos reagir a um neurocientista chamado Carlos Sherman, lá no Lutz Podcast. Nesse react, nós vamos abordar algumas das questões centrais que ele defende para a sua defesa contra o livre-arbítrio. Afirmando que o livre-arbítrio é falso, que as nossas ações são automáticas e várias das coisas que vocês vão ver aqui. Beleza? Já peço que você curta, comente, compartilha. Ajuda esse canal a crescer para que nós possamos enfrentar essa onda de pessoas que é contra o livre-arbítrio. Até porque essas ideias têm repercussões muito significativas do ponto de vista da moral, do ponto de vista da individualidade das pessoas, correto? E leva mesmo uma geração muito grande de pessoas a acreditarem não apenas em coisas falsas, mas em coisas que os desmotivam diante da vida, certo? Vamos então, por início, para a primeira abordagem que ele vai utilizar, que é a abordagem do homúnculo de Penfield. Então, vamos lá. Hofstadter, o Sapolsky, obviamente, esse cara é sensacional, mas então o que nós estamos... Parece que nós concordamos que nós temos uma circuitária, sim, a gente está sensando, processando, e aí, cara, o cérebro opera automaticamente. E por que esse argumento do operar automaticamente, senhores? Ele utiliza esse argumento porque a intenção é afastar o papel da consciência. A questão é afastar o chamado problema duro da consciência, o problema forte da consciência. Lá na plataforma a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas basicamente, para quem não sabe, o link da plataforma também vai estar aqui embaixo na descrição. Basicamente é a tentativa de negar que exista algo subjetivo que não esteja contido naquelas atividades do cérebro. Então eles tentam dizer, não, acontece antes e a nossa consciência só existe como uma forma de justificar isso pra gente, de manter certos níveis de hormônios sob controle e por aí vai. É apenas um subproduto que não interfere na decisão consciente, tá bom? A gente vai ver logo que a defesa que ele faz, os autores que ele usa para isso são muitas vezes característicos. Então ele citou aí já de início o Sapolsky, vai citar mais à frente o Gazzaniga, mas principalmente ele vai citar um autor que eu particularmente gosto, que é o Penfield. Então vamos ver aí se ele vai ser bem sucedido em citar o Penfield. Ser cancelado provavelmente em vários ambientes, mas essa frase é do Michael Gazzaniga, que não ganhou o Nobel com o Roger Sperry por entender a lateralização dos hemisférios cerebrais, porque na parte frontal os hemisférios cerebrais não são simétricos. Como assim? A fala, a região de Broca só está do lado esquerdo. Cara, isso é sensacional. Quando você secciona o corpo caloso, você fica com 2 cérebros. Inclusive, pô, isso é sensacional, isso é uma loucura isso. Vamos lá. Então vamos abrir essa digressão, tá, porque vamos. É um tesão isso, né? Cara, ainda no tempo de Penfield é um neurocientista canadense, provavelmente falecido. Inclusive o homúnculo de Penfield, depois procura, homúnculo de Penfield é o seguinte, ele fez um desenho
Eu não sei se é possível achar o homúnculo de Penfield aí. É sensacional. Ele Esse é aquele cara que foi no Lex Fridman ou não? Nada a ver. Não, eu acho que ele já está falecido há um tempo. O homúnculo é o seguinte, ele tem uma... para contribuir na visualização nossa das regiões sensoriais do córtex neuromotor, né, que também tem as regiões sensoras, né, ele olha lá, ó, olha só, ele para simbolismo, ó, ele colocou ali é onde está o sensoramento. Isso até hoje é ensinado no mundo inteiro, tá? Isso é da década de 40, 50. Penfield fazia as cirurgias, né, com o paciente acordado. Até hoje as cirurgias neurológicas ainda são. Então olha que barato. Olha onde está cada região. Olha o mapeamento e a intensidade. Aí ele aumentou o órgão para também caracterizar a intensidade. Penfield, ele estava operando pessoas com epilepsia e na tentativa havia algumas teorias sobre a participação dos lobos temporais e também do hipocampo, ok? Mas o que eles faziam também? Eles o cérebro, os dois hemisférios são unidos por um feixe de mais ou menos 100 milhões de fibras neurais chamadas de corpo caloso. Em algumas cirurgias, ele seccionava o corpo caloso e a pessoa ficava com 2 cérebros. Ou seja, os cérebros não tinham comunicação um lado com o outro. Literalmente, isso está na internet vastamente. Você podia fazer perguntas só a um hemisfério ou só ao outro hemisfério. Tem uma senhora... Mas como assim? Tipo... você mostra... a visão opera de maneira cruzada e invertida. Então, você entregava informações só para audição de um dos hemisférios, entregava uma pergunta só para a visão de um dos lados. Então, numa tela de computador, você entrega a informação, tapa um dos lados e entrega a informação só para o outro hemisfério. Quem faz esse desenvolvimento, esse trabalho, para, a partir da seção do corpo caloso, investigar o que é que está acontecendo, né? Quem faz esse trabalho é a dupla Roger Sperry e Michael Gazzaniga. Gazzaniga está vivo, é um dos caras mais influentes do planeta e está aí na mídia fortemente. É o pai da neurociência moderna, né? Exageros. Mas eu não vou comentar sobre essa questão. E infelizmente não ganhou o Nobel, porque o Nobel não premia psicólogos, né? Não reconhece a psicologia. E já são 68 Nobels para neurociência, desde Carral. Bom, então a pessoa fica com 2 cérebros. Uma senhora, num vídeo, ela está tentando se enforcar com a mão direita e se salvar com a mão esquerda. O lado esquerdo, a fala só está do lado esquerdo, na área de Broca. O lado esquerdo, você chega e mostra uma chave para a pessoa e impede que o lado direito tome conhecimento. E mostra uma chave e pergunta: o que é isso? Uma chave. De quem que é essa chave? Ele não sabe. Mas o lado esquerdo sempre inventa uma explicação. Isso aí é uma chave... Um cara veio aí com uma camisa vermelha e disse que mais tarde ele vem buscar. Inventa completamente. Do nada. Em 100% dos casos, o lado esquerdo sempre quer ter razão, ele quer ter a informação, ele quer ter protagonismo. Olha só que Uma coisa muito curiosa dessa aplicação, né? Esquece-se que o lado direito não pôde falar, né? Então é muito peculiar que você está comparando
é, e dizendo que de alguma forma a sua fala, como meio de decisão e por aí vai, estaria sendo motivado em virtude de você retirar um determinado conjunto de restrições. Só que você não sabe, como você não pode verificar, porque não há fala no lado direito, você não sabe o que se falaria na situação que só o lado direito estivesse podendo falar. Ou seja, você não sabe se você repetiria as mesmas circunstâncias anteriores, ou seja, se há uma predominância de um sobre o outro. O que se faz, na verdade, é que pega as pessoas que estão mentindo, ou exagerando, ou pede para que elas mintam, exagerem, e aí você começa a ver uma certa tendência a uma concentração na atividade cerebral no lado esquerdo do cérebro. Mas calma, 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 calma. A gente já vai ouvir o que o Penfield tem a falar sobre isso. Barato, a predominância de um hemisfério sobre o outro vai definir em grande medida o cara que quer ter protagonismo, o cara que quer ter conhecimento. Aí a gente vai parar no desvio cognitivo Dunning-Kruger, por exemplo, né? Cara, isso é interessante, assim, em certo aspecto, porque esse dia eu tava discutindo com a minha namorada que ela é pintora, e aí no curso lá, na escola que ela pinta, ela percebeu, assim, que a maioria das pessoas que são boas lá, que são fodas, são canhotos. Eu não sei se tem uma coisa a ver. Eu falei pra ela, cara, acho que não tem nada a ver. Cara, é interessante, cara. Existe a correlação entre canhoto e a arte, tá? Isso já foi... Sério, cara? Sério? Eu posso te encaminhar. E outra, canhoto morre mais cedo, se arrisca mais e tal. É interessante isso, né? Mais ainda, né, cara? O lado direito, ele não tem a fala. Então, provavelmente, esse canal da fala, da articulação da fala pela área de Broca, dá ao lado esquerdo a necessidade de usar esse recurso. Eu chamo de advogado, o lado esquerdo, de cientista, o lado direito. Não vamos prosseguir muito aqui, que aí ele já vai entrar numa questão de lados do cérebro. Vamos para o Mr. Minds, vamos ver o que o pesquisador, o Penfield, que está sendo utilizado como meio de referência, tem a dizer sobre esse tipo de evocação. Tá? Eu acho que aqui é extremamente pertinente ver o que o Penfield tem a falar. Então vamos lá. Esse aqui é um livro chamado Mr. of Mind, em que o autor tenta o máximo possível salientar suas descobertas e por que ele acreditava que a mente tinha um papel, tá? Inclusive ele fala aqui em cima, no início desse capítulo, esse aqui é o capítulo 20, ele fala aqui em cima que ele acredita que o desafio de todo o neurocientista era explicar em termos de mecanismos cerebrais o que todos os homens consideraram como o trabalho da mente, se ele puder. E isso ele precisa fazer de forma livre, sem um viés filosófico ou religioso. Então ele precisaria, de alguma forma, estar conectando mente e conectando cérebro. E ele vai dizer aqui, ó. A certeza em minha mente é a seguinte: quando, no que tange a entender o homem, nós veremos que a natureza da mente e a natureza da energia da mente é simples e facilmente compreensível. Entretanto, isso apenas diz que eu sou um otimista. E ele vai dizer mais aqui embaixo sobre o que é cada coisa. O que a mente faz e o que faz a atividade cerebral. Ele fala, o que a mente faz? Nós aprendemos a chamar a mente aquilo que o focar a atenção. A mente está ciente do que faz. A mente raciocina e faz novas decisões. Ela entende. Ela age através de uma energia própria. Ela pode fazer decisões e colocar sobre efeito
e colocá-las na prática ao ativar vários mecanismos cerebrais. Então veja, a mente ativa o cérebro. Ele faz isso ao ativar mecanismos neurais. E isso só pode ser feito às custas de energia. E ele fala das limitações do experimento dele. Para mim, esse é um dos aspectos centrais que explica a questão do livre-arbítrio de uma forma muito interessante. Ele diz, ele foi aquele que colocou os eletrodos e tudo mais, que uma pessoa estava com a mão assim e com a mão assim, o lado direito tentando parar, o lado esquerdo tentando enforcar. Então, qual que é, quando era perguntado para as pessoas, foi você que fez isso? Né? Vamos ver o que as pessoas diziam. Quando eu fazia um paciente consciente mover a sua mão ao aplicar um eletrodo no córtex motor de um dos hemisférios, eu frequentemente perguntava a ele sobre isso. Invariavelmente, ou seja, aconteceu todas as vezes, a sua resposta era: eu não fiz isso, você que fez. Ou seja, ele era capaz de provocar o movimento, mas ele não era capaz de provocar a consciência do movimento. Essa não dependia desse fenômeno físico. Quando eu fazia ele vocalizar, ele dizia: eu não fiz esse som, você fez eu fazer ele. Quando eu pegava, evidentemente, gravava um replay da consciência dele, eu só conseguia fazer com que ele conseguisse reaviver aquilo que ele estava prestando atenção. Se ele não estivesse prestando atenção, eu não conseguia fazer ele fazer isso. E ele fala, o que o eletrodo pode fazer? Ele pode fazer ele mover, ter sensações, mover os lábios, mover a cabeça, os olhos, vocalizar. Pode fazer com que eu volte a ter experiências vívidas do passado. Pode trazer uma ilusão que uma experiência presente é familiar. Mas é ali que ele pode fazer. Ele pode dizer, isso aqui parece familiar, mas ele não vai dizer que eu pensei nisso antes. Ele não pode dizer, ele pode dizer, as coisas estão se tornando maiores, mas ele não tem medo ou corre. Se o eletrodo se move do lado direito, ele não vai dizer, eu quis mover isso. E ele pode, inclusive, pegar a mão esquerda e se opor a essa ação. Foi isso que foi feito ali. O eletrodo estava fazendo enforcar e a pessoa estava ativamente com a mão desfazendo essa ação. Então não existe... Vejam só, senhores, essa parte é muito importante. Essa parte aqui, para mim, é extremamente importante. Não há lugar no córtex cerebral aonde a estimulação elétrica fará um paciente acreditar ou decidir determinada coisa. Ou seja, esse efeito não pode ser provocado. Não é possível fazer um indivíduo ir por meio de um estímulo elétrico de não acreditar em uma coisa, então passar a acreditar. De não saber uma coisa, então passar a saber. Não é possível interferir fisicamente na consciência dessa pessoa. Esse é um erro categórico que muitos neurocientistas fazem. E aqui, pessoal, o vídeo já está razoavelmente longo. Eu vou reagir agora em seguida, mas para vocês o vídeo vai acabar aqui. Eu vou reagir a outros momentos desse mesmo neurocientista em que nós vamos cobrir outros aspectos em que ele defende que o livre-arbítrio não é possível, através de pesquisas em psicologia social, através de algumas afirmações sobre neurônios, e a gente vai atacar todas essas apresentações, tá bom? Bem, pessoal, se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, manda para aquele seu amigo que acredita que nós somos todos determinados, e, por favor, gente, vamos levar os autores que defendem livre-arbítrio, vamos levar eles com carinho ali. O caso do Penfield é muito triste que ele esteja sendo usado
para atacar o livre-arbítrio. Ele não apenas defendeu o livre-arbítrio, como ele faz um caso muito interessante do papel da mente. Então ele definitivamente não era para estar sendo utilizado com esse viés, né, com essa intenção de desprovar o livre-arbítrio. É claramente um uso impróprio, provavelmente de alguém que estudou a sua obra por meio de alguma apresentação que fizeram a ele na faculdade, mais ou menos por aí, não avançou muito mais do que isso, né? Ouviu de repente o Gazzaniga falando do Penfield, mas evidentemente não conhecia o autor o suficiente para entender as repercussões do que ele estava defendendo, tá? Então, aceleramos um pouco aqui, mas é lógico, sempre entendendo que é apenas uma divergência saudável e que, com absoluta certeza, não está nem próximo do nível da Baby Bailas, que essa sim deturpou completamente o que os autores tinham a dizer. Bom, muito obrigado a todos, nos vemos numa próxima. Valeu? Tchau, tchau!